Seja bem-vindo à 116ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede para determinar o domínio da minha f de x quando ela é igual a raiz quadrada de 2x mais 3 sobre 4 menos x. Bom, para determinar o domínio dessa função, devo que lembrar que o quê? Que eu tenho aqui uma raiz quadrada. E existem restrições quanto ao domínio. E qual é a restrição de qualquer coisa que eu tenho dentro de uma raiz quadrada? Que ela não pode ser menor que zero. Tem que ser maior ou no mínimo igual a zero. Por quê? Porque não tem raiz quadrada de número negativo. Aqui não pode dar um resultado negativo. Eu não posso ter raiz quadrada de menos 1 na minha solução. Agora eu posso ter raiz quadrada de zero. Raiz quadrada de zero é zero. Zero vezes zero, zero. Então raiz quadrada de zero, zero. Agora raiz quadrada de 1, 1. Agora raiz quadrada de menos 1, não tem como. Então, pela restrição do domínio, eu sei que meus valores, que para x aqui, que farão parte do domínio, serão que maiores ou no mínimo aqueles que irão zerar a minha fração aqui, né? Porque eu tenho a divisão aqui entre duas funções polinomiais do primeiro grau. A minha f de x é uma função composta de duas funções, né? E o que eu tenho? Tenho aqui uma função sendo dividida por outra e o meu denominador não pode ser zero. Isso quer dizer ó, que a raiz dessa função que eu tenho aqui ó, embaixo, ela não vai fazer parte da solução também. A raiz da de cima vai, porque que eu posso zerar o numerador, mas o denominador ele não pode ser zerado. Então, prosseguindo, ó, eu tenho y igual a x mais b, que é a fórmula, né? É a configuração de uma função polinomial do primeiro grau. Coeficiente angular multiplica no x, mais o coeficiente linear. Aqui eu tenho o coeficiente angular 2, coeficiente linear 3. Aqui ó, está invertida a ordem, né? Coeficiente linear está na frente, coeficiente angular ó, é o menos 1 que multiplica x. Este sinal negativo na frente do x significa que ele está sendo multiplicado por menos 1. Ah, por que não se escreve aqui o menos 1? Simples, gente. Porque qualquer coisa multiplicada por 1 dá ela mesma. Qualquer coisa multiplicada por menos 1 é ela mesma, só que de sinal trocado. Por exemplo, 2 vezes menos 1, menos 1. Menos 2 vezes menos 1, 2 positivo. Qualquer coisa multiplicada por menos 1 é ela mesma com sinal invertido. Tá aqui, ó, x vezes menos 1, menos x. Tá, agora que eu sei disso, ó, prosseguindo, o que eu vou fazer? Eu tenho a minha primeira função aqui, a polinomial. Vou igualar a zero, vou descobrir a sua raiz para estudar os seus sinais e ver onde é que eu terei os valores que farão parte do domínio. Então, 2x mais 3 igual a zero. Pego o 3 positivo e passo para o outro lado. Então, ele vai ficar negativo. Mudou o lado da igualdade, mudou o sinal. Se aqui é positivo, do outro lado negativo. Se ele fosse negativo aqui, do outro lado seria positivo. Próximo passo agora. 2 está multiplicando x. Se desse lado ele multiplica, do outro lado divide. Então, ó, x igual a menos 3 meios. É a raiz da função de cima. Vou para a próxima função, ó, 4 menos x. Vou fazer o mesmo, vou igualar a zero. Pego o 4 positivo, jogo para o outro lado, então vai ficar negativo. Lembre-se, esse sinal negativo representa o que tem menos 1 multiplicando x. Então vou pegar esse menos 1 e passar para cá. Ao passar para o outro lado, ele vai dividir o menos 4. Então menos 4 dividido por menos 1 dá o quê? 4 positivo. Sendo assim, ó, eu tenho as minhas raízes e eu tenho o quê? Os sinais das minhas funções. A minha primeira função aqui, ó, 2x mais 3, é uma função crescente, porque o valor do coeficiente angular que multiplica x é positivo. Para toda função crescente tem essa configuração aqui de sinais, que é o quê? Para qualquer x maior que o valor da raiz, correspondente em y positivo. Para qualquer x menor do que o valor da raiz, correspondente de y negativo. Isso quer dizer o quê? Se eu colocar um número aqui, ó, menor que menos 3 meios, ou seja, um número negativo menor que menos 3 meios, vou ter um correspondente em y negativo. Imagine, ó, menos 3 dividido por 2 é menos 1,5. Se eu botar aqui ó, menos 2 no lugar do x, eu vou ter um correspondente em y negativo. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. Ou seja, x igual a menos 2, y igual a menos 1. E qualquer outro valor que eu coloque aqui seja menor que menos 3 meios, vai me dar um valor negativo. Aí você depois pergunta, caramba. Então isso aqui ó, é a regra de qualquer função crescente. Agora,
para função decrescente. Isso aqui é uma função decrescente. Por que ela é decrescente? Porque tem um valor negativo multiplicando x. Toda vez que você tiver um x sendo multiplicado por um valor negativo numa função polinomial do primeiro grau, você tem uma função decrescente. Sendo assim, sendo esta uma função decrescente, para qualquer x menor que o valor da sua raiz, eu tenho o quê? Correspondente de y positivo. Para qualquer x maior que o valor da sua raiz, eu tenho correspondente de y negativo. Agora que eu sei disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou trazer três linhas, uma embaixo da outra. Uma para a minha primeira função, uma para a minha segunda função e uma para quê? Para minha f de x, que é o quê? Raiz quadrada de 2x mais 3 sobre 4 menos x. Na minha primeira linha aqui, onde eu coloquei a minha primeira função que está compondo a função f de x, o que eu vou fazer? Vou colocar a sua raiz e vou colocar os sinais, vou marcar os sinais. Antes dela, correspondente de y negativo, então vou colocar o que? Menos. Após ela, correspondente de y positivo. Venha aqui para a minha segunda função, vou fazer a mesma coisa. Vou botar a sua raiz e vou escrever antes dela sinais positivos, que correspondente de y positivo, função decrescente. Após ela, correspondente de y negativo. Perceba que eu tenho aqui um círculo vazio em cima do valor da minha raiz, da minha segunda função. Por quê? Lembra do que eu disse? Isso aqui é uma fração. A regra de frações diz o quê? O denominador não pode zerar. Esse círculo vazio significa o quê? Que o valor da minha raiz não fará parte da minha solução. Porque se ele fizer parte da minha solução, ele vai zerar o meu denominador. Isso não pode acontecer. O numerador pode zerar. Portanto, a raiz do numerador faz parte da solução, mas a do denominador, não. Sendo assim, o próximo passo agora é fazer a divisão de sinais. Negativo dividido por positivo, negativo. Positivo dividido por positivo, positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. Agora, sendo assim, quais são os valores que farão parte do meu domínio? Meu domínio são os valores maiores ou no mínimo igual a zero. Onde é que eu vou ter isso? Onde é que eu vou ter os valores maiores que zero? Apenas nesse intervalo aqui. Apenas aqui o sinal é positivo. Portanto, para qualquer valor maior ou igual a menos 3 meios e menor que 4. Sendo assim, o domínio da minha função é x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou no mínimo igual a menos 3 meios e menor que 4. Bom, eu espero que você tenha entendido esse exercício. Se você tem alguma dúvida ou crítica, deixe aí nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se gostou desse canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até a próxima aula.